A recuperação de pastagens degradadas não faz bem só ao bolso do produtor, que tem o gado melhor alimentado e com melhor valor de mercado. Também faz bem ao planeta. Saiba como funciona essa cadeia sustentável na integração lavoura, pecuária, floresta. Olá pessoal, a nossa aula é sobre o Plano e Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, para a recuperação de pastagens degradadas e integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF. Mais do que, como qualquer outro ser vivo, os animais da produção animal, qualquer tipo de animal, grandes ruminantes, pequenos ruminantes, qualquer tipo de animal sofre e tem problemas de alteração fisiológica com excesso de calor. Aqui algumas imagens mostrando, por exemplo, rebanho de leiteiro sofrendo influência de alta temperatura. E não são fáceis as estratégias para minimizar esse problema. Na verdade, alterações de manejo, alterações de infraestrutura, muita coisa tem que ser feita, ou no sistema de produção, que nós vamos mostrar em seguida, tem que ser feito para que esses animais tenham maior bem-estar animal, maior conforto térmico, uma vez que a temperatura aumenta todo o ciclo respiratório, aumenta toda a dinâmica de funcionamento da fisiologia animal e certamente isso compromete a produtividade dos animais, seja a produção de carne, seja a produção de leite, seja qual tipo de produção zootécnica que seja. Quanto mais você aumenta a temperatura e aumenta a umidade relativa do ar, mais você segue em sentido ao estresse dos animais. Isso também é perceptível facilmente pelos seres humanos e qualquer outro tipo de animais superiores. Na verdade, quanto maior a temperatura, e isso é sério em animais que pastejam a campo, mais você vai ter danos na produtividade, mais você vai ter prejuízos na produção. Por quê? Porque você tem dinâmica de batimento cardíaco, transpiração dos animais, perda de energia, resumindo, energia que seria canalizada para a produção de leite ou de carne, agora despendida ou perdida na forma de fenômenos biológicos, fisiológicos dos animais que se transferem para a manutenção do animal. Então, quanto maior a temperatura, mais ele perde energia que podia ser canalizada e normalmente se reduz a produção de carne e de leite nos animais com estresse térmico. Então, os efeitos também são importantes na produção animal. Bom, então, quais são as alternativas, no caso específico, para a questão do aquecimento global e mudanças climáticas, em todos os setores e também para a agropecuária? Existem duas alternativas, alternativas para você conviver com esse problema que certamente e infelizmente se estabelecerá no nosso planeta. Uma dessas estratégias é o que chama-se de mitigação. Mitigação é muito referente a estratégias de sequestro de carbono, no caso específico da agropecuária, na vegetação, biomassa e solos, na redução de emissão de gases de efeito estufa e adoção dos sistemas sustentáveis de produção. Isso é o que se chama de mitigação. Também existem alternativas de adaptação. A adaptação de sistemas produtivos e a adaptação de comunidades rurais que trabalham na produção agropecuária pode ser uma estratégia também para a convivência com o aquecimento global e mudança de clima. Por exemplo, melhoramento genético de plantas e animais, a biotecnologia aumentando a tolerância ao estresse térmico e à presença maior de gases, a adaptação de sistemas produtivos com maior resiliência, ou seja, com maior capacidade de se adaptar novamente a condições favoráveis, comunidades, prevenção e redução de vulnerabilidades, isso é o que se chama de adaptação. Então, a maioria dos países falam em estratégias e políticas públicas que aumentem ou que melhorem a mitigação, ou seja, você conviver com o problema e também a adaptação dos sistemas e das comunidades para essa convivência com esse problema sério que é a mudança climática e o aquecimento global. Aqui algumas imagens que ilustram tanto a mitigação quanto a adaptação. Bom, e no mundo inteiro surgiu uma expressão que foi adaptada no Brasil, que é essa expressão aí, agricultura de baixa emissão de carbono. Em outros países do mundo, alguns setores da economia são chamados de low carbon, ou agriculture, ou low carbon, a indústria com low carbon, ou seja, baixo carbono, vem do inglês baixo carbono. Então, vários países do mundo usam essa expressão que advém do inglês,
que é de baixo carbono, mas na verdade é de baixa emissão de carbono. Então no Brasil, ao invés de usar a expressão direta agricultura de baixo carbono, não só a Embrapa, o Ministério da Agricultura e várias pessoas que trabalham nesse tema e discutem esse tema, optou-se por utilizar a expressão agricultura de baixa emissão de carbono, ao invés de somente agricultura de baixo carbono. Por quê? Porque, na verdade, o que se deseja é que a agricultura tenha muito carbono na vegetação, na biomassa, no solo. Não se quer uma agricultura que emita muito carbono. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a expressão vem do inglês, do low carbon, ou seja, do baixo carbono, mas no Brasil a gente utiliza a expressão agricultura de baixa emissão de carbono. Que é o que originou a sigla, né, do plano e do programa ABC, que é o tema da nossa aula, que é relativo a essa política pública que usa as iniciais de ABC, de agricultura de baixa, faltou E, emissão de carbono. Então, ABC. O que é a agricultura de baixa emissão de carbono? É a atividade agrícola baseada em sistemas sustentáveis de produção agropecuária, ou seja, sistemas com capacidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa, aqueles 3 gases principalmente, gás carbônico, metano e óxido nitroso, principalmente estes, e ao mesmo tempo, esse sistema, além de emitirem menos, eles promovem maior remoção ou sequestro de carbono, assimilação de carbono no solo e biomassa. Esses sistemas são tidos como sistemas mais sustentáveis e de baixa emissão de carbono. Por isso que eles compõem toda a política pública do Plano e Programa ABC como estratégia tanto de mitigação como de adaptação. É a agricultura, portanto, que ela tem a capacidade de produzir alimentos, preservando o meio ambiente, uma vez que não aumenta, ou contribui com muito pouco no aumento das emissões de gás de efeito estufa, ao mesmo tempo que retira por meio das plantas, por meio do processo fotossintético, ou promove o sequestro de carbono, removendo parte desses gases e transformando esses gases em biomassa, em alimento, em madeira, em fibras de energia. Portanto, é uma estratégia tanto de mitigação como de adaptação. Mitigação, portanto, como eu falei anteriormente, é a intervenção humana para reduzir, atenuar, mitigar, minimizar os efeitos da mudança do clima, reduzindo as fontes de emissão e aumentando o sequestro. Isso é feito de várias formas, existem várias estratégias para promover a mitigação. A dinâmica de carbono, seja ela o carbono em solo e biomassa, ele é uma dinâmica muito sensível, muito tênue no planeta. Mas o carbono é o elemento da vida, o carbono é o elemento presente em todos os seres vivos. Portanto, é um ciclo importante e esse ciclo é iniciado pelas plantas verdes. As plantas usam esse gás de efeito estufa, que é o CO2, ele é um importante gás presente na atmosfera, usam para inicialmente fazer a produção de açúcares, né, por meio da fotossíntese, e transformar isso em biomassa, em maior quantidade de tecidos verdes. As plantas usam isso, a alimentação das plantas vem desse processo da fotossíntese. Ou seja, elas usam esse gás para fazer a sua sobrevivência, logicamente em presença da água e em presença da luz do sol. Só que também a decomposição das plantas promove a volta do CO2 para a atmosfera, uma vez que a decomposição dos materiais depois da morte das plantas, elas promovem, principalmente o ataque de micro-organismos nesses materiais, promovem a respiração, o uso dessa biomassa e transformam novamente o fruto desse processo de decomposição é o gás carbônico. Então é um ciclo natural. A captação do CO2 e depois a volta do CO2 para a atmosfera é uma coisa natural na sobrevivência das plantas. Existe uma parte desse carbono entre o que é assimilado e o que é decomposto que permanece no solo, transformado em carbono no solo, que é o elemento mais importante da fertilidade e da qualidade do solo, o carbono do solo, a matéria orgânica do solo. Então nós temos esse sentido de fluxo de gases e aquele sentido de fluxo de gases. Parte desse elemento, carbono, que vem da atmosfera e volta, fica retido no solo na forma de matéria orgânica. Então, sistemas e processos de produção vegetal que promovem essa permanência, esse acúmulo maior, principalmente no solo e também na biomassa de, por exemplo, espécies florestais, são aqueles sistemas, como a gente está citando, de mitigação. Ou seja, eles reduzem as emissões, ou seja, eles reduzem a decomposição, reduzem a volta do CO2 para a atmosfera e aumentam esse fluxo da esquerda de captação e assimilação de CO2. Mantendo uma boa parte disso no solo e outra parte disso na biomassa. Também existe a adaptação.
Como a gente falou, existem duas estratégias de convivência, a mitigação e a adaptação, e, portanto, nós temos a adaptação a mudanças climáticas, a adaptação tanto de sistemas produtivos como de comunidades, e isso resume-se da seguinte forma: são ajustes que tentam diminuir as vulnerabilidades, ou seja, as fraquezas, os problemas que os produtores, as comunidades rurais e os ecossistemas vão enfrentar se esse cenário de mudanças climáticas for realmente estabelecido no nosso planeta. De que forma? Aumentando o que se chama de resiliência. A resiliência é a capacidade de um sistema responder ou voltar a uma situação original, mesmo sofrendo um estresse. Então isso não é tão simples quanto parece, mas é um caminho, por meio do melhoramento genético, por meio da biotecnologia, por meio de várias outras estratégias de convivência com esse processo de alteração climática. Bom, então após essa introdução do que é efeito estufa, do que é aquecimento global, o que são as mudanças do clima, e como que isso como a sociedade humana pode conviver com isso, e de que forma também isso pode afetar a agropecuária, agora a gente chega no aspecto político da discussão. O Brasil é um país muito sensível a esse tema, ou seja, é um país que compreende que esse tema existe, é um país que aceita esse problema como um problema real, diferente de algumas nações do mundo, e que enfrentou esse problema nos últimos anos por meio de ações políticas. Uma das ações políticas importantes foram os compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente com relação a esse tema. Compromissos no sentido de diminuir as emissões dos setores da economia brasileira, diminuir as emissões de gases de efeito estufa das economias brasileiras, dos setores da economia brasileira. Portanto, num evento que ocorreu em 2009, que são as chamadas COPs, são reuniões organizadas pela ONU para discussão do clima, na verdade isso é uma convenção quadro nas Nações Unidas, que discute esse tema desde a Rio 92, na verdade o que ocorre é que essa discussão é anual e nessa discussão da COP15, da 15ª reunião que foi realizada na Dinamarca, o Brasil apresentou um compromisso oficial, o Estado brasileiro, representado pelo seu presidente na época, apresentou um compromisso de redução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Daquele momento, de 2009 para 2010, em dezembro de 2009, até 2020. E esse compromisso era o quê? Diminuir as emissões entre 36,1% a 38,9%, baseado na projeção das emissões de 2020. Resumindo, existe uma projeção do que seriam as emissões brasileiras em 2020 e nela se projetou um corte em torno de 36% a 39% das emissões. Esse foi o compromisso que o Brasil assumiu. Na época foi tido como um compromisso arrojado, ousado, e que o Brasil apresentou a estratégia para ter essa redução. A estratégia envolvia, portanto, ações voluntárias. O Brasil não é obrigado a tomar essas atitudes, diferente de outros países industrializados, que por convenções internacionais são obrigados a cumprir redução de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil fez isso voluntariamente, nas estratégias chamadas NAMAs, ou seja, em inglês a sigla é Nationally Appropriated Mitigation Actions. São ações de mitigação nacionalmente apropriadas voluntariamente. O resumo dessas ações eram em 3 eixos. O Brasil se comprometeu em 2009 a reduzir o desmatamento na Amazônia e no Cerrado, como de fato fez, adotar processos sustentáveis na agricultura, como de fato vem fazendo pelo plano e pelo programa ABC, e ampliar a eficiência energética, ou seja, ampliar o uso de processos de produção de energia com menores emissões de gases. Então, na verdade, o compromisso brasileiro era baseado nesses 3 eixos, que hoje foi ampliado para outros setores da economia, inicialmente nesses 3 setores. Então, a agricultura tem esse destaque aí. Logo após essa reunião, ainda em 2009, o Brasil estabeleceu, ou já estava em andamento a discussão, mas o Brasil formalizou o lançamento da sua Política Nacional sobre Mudança do Clima, regida por lei federal, e em seguida, no ano seguinte, emitiu um decreto federal onde regulamentava e descrevia melhor essa política por setores, inclusive a agricultura. Então esses são os 2 instrumentos formais hoje, a Lei Federal 12.187 e o Decreto Federal 7.390, que regem as ações brasileiras no âmbito de política pública no Brasil, dentro de vários setores da economia. Então esses são os documentos oficiais que tratam desse tema no Brasil. Tendo instrumentos públicos de âmbito federal, tendo compromisso internacional assumido, desde aquela época o Brasil vem trabalhando em maior ou menor intensidade em diferentes setores da economia
para adotar medidas de mitigação e medidas de adaptação à mudança do clima. Um desses planos, um desses programas que foi criado, um desses planos setoriais que foi criado, foi exatamente o Plano da Agricultura. E é, como eu disse anteriormente, chamado ABC, para descrever a agricultura de baixa emissão de carbono, as siglas de agricultura de baixo carbono, que vem do inglês, mas o nome completo do plano é Plano Setorial para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. Então, na verdade, esse plano tem o objetivo principal, naturalmente, como eu expliquei, adotar ou promover a expansão de ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa na agricultura, isso melhorando a eficiência do uso de recursos naturais, aumentando a resiliência, etc., e também possibilitando a adaptação do setor agropecuário a mudanças climáticas. Então, o Plano ABC prevê a mitigação como maior foco e também a adaptação às mudanças climáticas no setor da agropecuária. E existem vários objetivos específicos do plano. Um deles é contribuir com os compromissos internacionais, naturalmente é um dos grandes objetivos, garantir o aperfeiçoamento de práticas de manejo que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem a fixação, o sequestro ou assimilação de carbono, como a gente explicou anteriormente, que é, na verdade, o grande preceito da mitigação. Isso é feito incentivando sistemas sustentáveis de produção, nós vamos explicar quais são esses sistemas, esses processos tecnológicos. Também incentivar o tratamento de dejetos animais, incentivar estudos e aplicação de técnicas de adaptação às mudanças climáticas e promover esforços para reduzir o desmatamento de florestas decorrente do avanço da pecuária e outros fatores, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado. Esses são os objetivos geral e os objetivos específicos do Plano ABC, que é uma política pública que foi criada logo após os compromissos de 2009 na COP15, logo após o lançamento da Política Nacional de Mudança do Clima e logo após e durante a emissão do Decreto 7390, como a gente demonstrou anteriormente.